começando mais um podcast Sua História, Seu Negócio. Espero que você esteja gostando. Temos vários episódios já gravados aqui. Eu quero que você se inscreva no nosso canal e esteja junto com a gente, hein? Quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão junto com a gente também. Água Doce Cachaçaria, BNI que está junto com a gente. Agência Sorriso também, um abraço a todos os nossos patrocinadores. E também ao Estúdio Box, que cede para a gente esse espaço para que nós possamos fazer aí um podcast diferenciado, principalmente para você que é empreendedor. Gente, e hoje o nosso podcast está mais do que especial, porque eu vou conversar com um cara que eu sou fã, o cara é o cara. Quando a gente fala em vendas, eu tenho certeza que todo mundo tem uma certa restrição, fala assim, caramba, venda, às vezes eu não consigo vender, não consigo falar, ou então tenho aí uma dificuldade para vender um produto. Cara, esse cara hoje vai conseguir trazer você numa outra realidade. Mas atenção, já pega o papel, pega uma caneta aí e já vai anotando tudo. Antes de eu dar o bom dia, boa tarde, boa noite aqui para o nosso convidado. Já pega agora um papel e uma caneta que eu tenho certeza que depois desse podcast você vai vender muito, tá bom? Vamos lá então? Vou conversar hoje com o meu amigo, recém-amigo, Marcelo Alciati. Marcelo, obrigado por estar aqui junto comigo, viu? Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com você. E acredito sim que eles vão ter aí algumas dicas bem interessantes sobre vendas. Não, eu já participei de uma palestra junto com o Marcelo e não foram só dicas, né? Foram grandes ensinamentos para a vida. Quem é esperto, quem estiver antenado, vai conseguir hoje extrair muita coisa boa. Porque eu vou espremer, eu vou perguntar tudo. Eu vou ajudar você, hein, que está na sua casa e que está ouvindo o podcast. Eu vou te ajudar. Marcelo, esse podcast aqui, a gente quer saber, antes de entrar na questão empreendedora, falar da empresa, a gente gosta de saber da pessoa, né? Então, eu queria que você falasse para mim, de quem é Marcelo Alciati? De onde veio? De quem é? De onde veio, para onde vai? Para onde vai? É o que faz. O que faz? Quem é Marcelo Alciati? Bom, vamos lá. Em detalhes? Em todos os detalhes possíveis. Então o podcast não vai dar. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, eu sou de Itapetininga, né? Sim. Achei que você era de Tatuí. Não. Itapetiningano. Tá vendo, né? Nem tudo. Mas nasci em Sorocaba por uma questão aí da época, né? E nasci em Sorocaba, minha família toda é de Itapetininga. Nasci, me criei aqui. E no ano de 2000 eu fui morar em Tatuí. Por conta de trabalho mesmo, né? E aí, ao longo da minha juventude, da minha infância, meus pais, aliás, meu pai, meu avô, meu bisavô, os tios, avós, são todos empresários, são todos comerciantes. Naquela época não existia o nome empresário, existia comerciante, né? Então, eu nasci dentro de uma loja de materiais de construção. Meu pai e meus tios tinham uma loja de material de construção ali próximo do Mercadão, que ainda existe o prédio ali, né? E fruto de uma ação empreendedora. Porque até onde eu sei da história, o meu bisavô, que veio da Itália, montou uma olaria. Depois dessa olaria, com ele administrando com a minha bisavó, vieram os filhos deles, que surgiu depois, então, uma marcenaria, né? Ou carpintaria, que fazia portas e janelas. Sim. E daí, a partir daí, veio uma loja de materiais de construção e o Marcelo, então, convivia com tudo aquilo ali. Aí, no ano de 2000, eu me casei. Quantos anos você tinha na época da loja de materiais de construção? Puxa vida, aí você vai dedurar. Mais ou menos. Olha, minha juventude, minha infância toda foi ali. Certo. Então, eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu ia lá trabalhar. Trabalhar, ficava mexendo nas coisas, né? E eu era da época em que eu atendia balcão, porque eu era mais pro lado da venda mesmo, desde criança, desde infância. 14 anos de idade, 16, 18 anos de idade, eu estava ali na loja ainda, trabalhando. Aí, no ano de 2000, eu acho que eu tinha uns 24 anos, eu casei com 24 anos, se não me falha a memória. Homem não é muito bom. Não, péssimo, cara. Mas enfim. Nem entrar nesse assunto. Mas aí eu me casei e por conta... Daí eu já não estava mais na loja. Né? E aí eu tive uma trajetória de ser funcionário de outras empresas. Eu trabalhei vendendo pneu, eu trabalhei vendendo concreto usinado, eu trabalhei vendendo farinha de trigo como representante comercial,
eu trabalhei vendendo veículo, vendendo carro, em 2 lojas aqui em Itapetininga, que acho que ainda não existem mais. E por conta de uma vida social que a minha família tinha, eu circulava bem naquilo que fazia parte da sociedade de Itapetininga. Sim. Muito interessado nas coisas estudantis, passeava em todos os ambientes e sempre tive essa vocação de querer conhecer gente. Né? Hoje eu sei o nome disso. Hoje é network. Naquela época não tinha esse nome, né? Não. Depois eu fui morar em Tatuí, já numa empresa que tinha maior representação da Pirelli. Mas já casado daí, Já né? casado, fui morar em Tatuí. Bom, e aí, por conta dessa minha vocação de conhecer gente, de gostar de vendas, e aí trago um tema junto da junção dessas duas coisas, o empreendedorismo. E aí comecei a desenvolver algumas palestras na Associação Comercial de Tatuí. Sobre vendas. Na verdade, como eu fazia direito, Tá. ok? Eu fiz a faculdade de Direito. Eu sempre quis desenvolver algumas habilidades na área de ensinar. Mas eu fazia faculdade, não tinha pretensão nenhuma de ensinar nenhuma matéria de Direito. Então, como eu morava em Tatuí, já tinha minha residência lá, eu convidava alguns professores da faculdade para fazer palestras lá. E até pouco tempo atrás eu tinha catalogado. Em um ano, eu fiz 70 eventos na Associação Comercial de Tatuí. Foi. Na época, tinha um presidente. Esse presidente também não me conhecia, eu também não conhecia ele. E eu fui lá e fiz a proposta para ele. Vamos fazer algumas coisas aqui e tal. E ele topou. E aí gerou bastante eventos. Naquela época, vendia-se muito com cheque. Sim. Né? Não tinha tanto cartão de crédito. Eu não me lembro, mas eu sei que cheque era bastante. Então, tinha muito crediário também nas lojas. Então, eu tinha alguns professores do ramo jurídico que faziam algumas palestras do tipo análise de crédito, como ter um bom crediário, como cobrar um cheque, prescrição de títulos de crédito. Depois, eu comecei a levar alguns outros professores. Então, isso foi um caminho que daí, no ano de 2004, eu fui convidado para fazer um processo interno no Sebrae. E aí entrei no Sebrae em 2004. O Sebrae tinha um projeto chamado PAE, P-A-E, que era Posto de Atendimento ao Empreendedor. O que hoje é o Sebrae aqui, que está em vários municípios. E aí eu fui trabalhar no Sebrae em 2004. Fiquei nessa jornada do Sebrae até 2014. Porém, em 2007, 2008, eu me mudei para a Americana. Lá eu assumi uma função de gerente de expansão social na Associação Comercial de Americana. Isso foi em 2007, eu acho. 2008, eu vou para o Sebrae de Santo André, no escritório regional do Sebrae de Santo André, lá no ABC. Nossa, caramba. E fiquei até 2014. E aí, tudo aquilo que eu já tinha plantado na Associação de Tatuí, que tinha aprendido com meu pai, com os meus tios, sobre comércio, eu enxergava o seguinte: a vida do varejo, ela é muito cíclica. Um dia vendia muito, um dia vendia pouco, um dia vendia muito, um dia pouco. E aí eu comecei a ter essa vivência no mundo do Sebrae. Porque o que é Sebrae? Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E aí tem uma característica muito específica do que é a micro e pequena empresa. E eu queria deixar uma dica que eu aprendi. O empresário nunca é microempresário. É a denominação jurídica dele que é microempresa. O empresário é sempre grande. Então, aí fui até 2014. E depois de 2014, que eu voltei para Tatuí, continuei fazendo o que eu faço, que é um trabalho de orientação, consultoria, treinamento de equipe de venda. E aí eu tenho uma coisa que eu descobri. Quanto mais eu sei que eu não sei.
Essa é boa. Marcelo, fala para mim. Eu gosto muito de saber, de todo mundo que vem aqui, a respeito da infância, porque a minha infância ela foi pautada em empreendedorismo e eu não sabia. Como a sua, você já falou que você, né, meio que trabalhava, entre aspas, né? Ficava mexendo Sim. nas coisas. E hoje você se vê como empreendedor daquela época. Hoje você olhar para trás e fala assim, aquele menino, aquele Marcelinho lá era empreendedor. Sim, O que que sim. você, o que você fazia que você olhava e putz, aquele rapazinho vai ser empreendedor? Então, quando você trabalha com o pai, É, eu acho que tem muita gente que está nos vendo, que deve ter uma situação parecida. sim. Você não pode fazer tudo do seu jeito. Porque o mais velho, a gente. Hoje eu entendo, né? Às vezes eu queria mudar alguma coisa na loja do meu pai falou, não, deixa desse jeito mesmo. Não mexe. Então, às vezes, você não tinha todo o espaço para poder colocar aquilo que estava no teu desejo, no teu cérebro, na questão de inovação, de melhoria e tal. Então, eu cheguei a montar um negócio próprio na época. Eu montei um lavador de moto. Verdade. Quantos anos mais ou menos? Eu tinha uns 16, 17 anos. Novo, super novo. Você lavava a Antes, moto. lavava a moto, porque naquela época existia muito mototáxi. Aham. E me recordo que próximo da loja do meu pai tinha um mototáxi de uns amigos nossos, chamava Envia. Envia mototáxi, Envia mototáxi. conheço. Deve estar lá no mesmo local ainda. É aqui perto do Mercadão. Perto do Mercadão ali. Aquele mesmo lugar. Aham. Então tinha muito mototáxi ali. E eu comecei a lavar moto para eles, num terreno que meu pai tinha ali do lado da loja. Antes disso, eu já queria fazer negócio, então eu trocava boné por relógio, eu comprava bicicleta velha, reformava e vendia. Eu já entendia que eu era meio agitado nesse negócio aí, entendeu? Aham. Então, a minha infância ela foi pautada mesmo. Meu avô tinha um sítio e algumas colheitas de feijão, ele me chamava e falava assim, vem cá, eu tenho aí alguns sacos de feijão aí e tal, vai vender para mim. Então, eu saía, eu me lembro uma vez que eu fui lá falar com o Borba. Eu era, sei lá, 16 anos, 15 anos, fui falar com o Borba. Falei, Borba, no mercado era a mercearia dele ali, no Mercadão ali, né? E ele falou, não, eu vou comprar, fala pro seu avô que eu vou comprar, pode ir. Então, eu começava a agenciar negócio. Legal. E era a minha paixão, né? Porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, não tem desafio, né? Não tem assim, é difícil. Não tem difícil. Tem etapas. E assim, o adolescente, né? Eu, pelo menos, eu não enxergava isso como algo desafiador. Eu falei que eu vendi feijão pro Borba, mas eu tinha oferecido pro Tuta, tinha oferecido para outro, né? E às vezes o cara não queria comprar. Aquele não para mim era estímulo pro sim. Eu preciso fazer o quê? Preciso fazer isso? Eu vou fazer. E não é sempre que você encontra todo mundo que quer comprar o que você quer vender. Depende de você dar continuidade naquilo que você tinha. E eu queria vender o feijão porque eu queria comprar uma bicicleta. E deu certo. Legal. Então, desde aquela época, eu já tenho essa negócio assim de buscar resultado. Vários insights que você tá falando aqui, estou pensando na minha mente, mas esse último foi bacana, que eu tive agora. Quando você falou assim, eu queria comprar bicicleta. Cara, o empreendedor sempre tem um objetivo. Sim. Ele não começa algo pensando em ganhar um dinheiro, né? Ele pensa algo em ter algo, depois ter outro algo, e ele se incomoda com situações, né? Você se via nesse tipo de vida, pensando assim, caramba, não é que eu quero ser rico, é que eu quero ter algo, Sim. né? Todo mundo já deve ter ouvido isso. O dinheiro é consequência de alguma coisa que você faz com muito empenho. Claro que a gente precisa do dinheiro para viver, não tenho dúvida. Mas se você faz só pelo dinheiro, o tipo de resposta que você tem da energia que você emprega, muitas vezes não é um dinheiro sustentável. O dinheiro vem e vai. Quando você quer algo e busca esse algo, o dinheiro é uma ponte para chegar até lá. Porque para a gente ter dinheiro, a gente precisa ter estratégia e esforço. E acreditar em si próprio. Que hoje está difícil as pessoas acreditarem nelas mesmas.
porque elas estão muito mais acreditando, e não estou fazendo uma crítica, não. Eu estou falando que pode ser que algumas pessoas estejam se espelhando naquilo que estão vendo na internet. Mas a missão de quem está na internet, a missão é dela. O desafio, como empreendedor, é descobrir qual é a sua missão. A minha missão era fazer contato, era fazer negócio e conquistar coisas. E essas coisas que, por sua vez, precisavam de um dinheiro, mas o dinheiro era um mero detalhe. Isso, até porque depois da bicicleta eu tenho certeza que veio a vontade de ter outra coisa. Sim. Né? Depois outra, depois outra. E a vida é assim, né? A gente é pautado na vida assim. Hoje eu quero um carro, hoje eu tenho um carro que eu sempre quis, mas já estou pensando no outro. Né? Então, e assim é a vida. E não tem nada de errado nisso, né, Marcelo? Não, nada. As pessoas confundem isso, né? E não só os bens materiais, mas a consciência da sabedoria, ela deve ser evolutiva nesse ponto como um bem material. Hoje a gente vincula um bem material, e a gente não, né? Algumas pessoas Sim, vinculam um bem material pelo status e para poder mostrar para o outro que tem. Eu acho que você pode almejar querer outras coisas que custam mais dinheiro, porque ninguém... Na minha casa nunca caiu dinheiro do céu. Então, o dinheiro ele é uma consequência de um esforço empregado numa estratégia com propósito, que é o nosso oxigênio para viver. Sim. Então, é gostoso você almejar um carro melhor, uma casa melhor, uma viagem, uma roupa. É gostoso, porque se você tem isso, é porque você trabalha bastante. Exatamente. E se você trabalha bastante, você tem energia empregada. Sim. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, ninguém trabalha bastante e não arrasta ninguém. O empreendedor nato, se ele está bem, pode reparar, ao lado dele ou abaixo dele tem sempre gente boa junto com ele. Exatamente. E essa é a função da sociedade, desenvolver pessoas. Gente, quando a gente começa a descobrir isso, é tão gostoso, né? Tudo isso que você está falando, espero que as pessoas estejam prestando muita atenção e realmente anotem, gente. Anotem porque isso vai fazer diferença. No final do podcast, depois você vai ler tudo que você anotou, você vai ver quanta coisa que você está aprendendo. Já aprendi já algumas coisas aqui em poucos minutos, né? Mas vai anotando aí. Marcelo, eu quero que você pense aí para mim, para a gente trazer para as pessoas, uma fase difícil da sua vida e como foi a superação dessa fase, né? Vai pensando aí. E nós temos uma cultura enraizada dentro da gente. Muitas vezes de que o cara que virou empreendedor na família é o ovelha negra, porque a família inteira é CLT, porque trabalhar numa grande organização é melhor, porque você tem uma segurança de vida, mas aquele desconforto que fica no coração, esse desconforto, cara, quem nasceu para ser empreendedor não adianta. Não. Podem empreender dentro da empresa, que isso eu acho fenomenal, depois a gente pode até comentar sobre isso, mas... Cara, o cara que nasceu para empreendedor, respira, calma, tenha calma que você vai empreender e vai dar certo. Sim. Uma dificuldade que você teve nessa vida empreendedora, mas que você conseguiu solucionar. São muitas dificuldades. Uma só é pouco. Nossa, são muitas. Sabe por quê? Porque quando a gente é empreendedor, a gente acha que tudo é fácil. Sim. Né? Aliás, como todo sonho que nós temos, passa uma fatia como que a gente é super-herói. Então, qualquer coisa, né? Então, eu tive alguns desafios. Um exemplo bem simples. Quando eu me mudei de Itapetininga para Tatuí, veja, aqui em Itapetininga, a minha família era muito conhecida, e acho que ainda é, né? Porque com meu bisavô teve muitos filhos, então esparramou para a cidade, bastante gente aí e tal. Então, eu conhecia todo mundo. Quando eu me mudei para Tatuí, daqui a Tatuí tem 34 quilômetros, 35 quilômetros. Perto. Perto, mas não conhecia ninguém. E aí eu precisei entender quem eu era. E quando eu comecei a entender quem eu era, eu comecei a voltar nas minhas origens. A educação que eu recebi, o respeito que eu dava para as pessoas, o respeito que eu recebi dos meus pais, da educação da minha mãe, do meu pai, do meu avô, a honestidade acima de tudo. E ser uma pessoa o mais objetivo, clara e sincera possível. E quando eu cheguei em Tatuí, eu não conhecia ninguém. Então, o que eu abri foi uma caixa de ferramentas e disse assim, o que eu recebi na minha infância? O que eu recebi de aprendizado na minha jornada enquanto eu estava solteiro? Porque enquanto você é solteiro, você é filho do fulano. E o fulano é teu pai. A fulana é tua mãe. Né? Quando você se casa e se muda de cidade, você fala assim, agora não tem mais o fulano. Não adiantava eu falar, eu sou filho do fulano. Porque isso é uma característica muito interior.
né? Quando eu morei em São Caetano, lá você não tem de quem você é filho. Lá você é mais um. Porque está ali na região metropolitana de São Paulo e a dinâmica é outra. E está tudo bem. Então, olha, um desafio foi se mudar e não conhecer gente. E ter que fazer uma carreira do zero. Outros desafios também foi, ao longo da trajetória, que você está empregado, de repente você está desempregado. E aí bate um negócio. Será que o meu negócio é ser CLT mesmo? Entende? Porque quando você está numa empresa e você tem um negócio que mexe dentro de você por melhoria, por mudança, por ajustar processos, aí eu aprendi e ouvi e conheci um negócio chamado intraempreendedorismo, que é você fazer processo de melhoria no CNPJ do outro, como diz o Geraldo Rufino, né? E aí você precisa construir habilidades para poder conduzir um ponto de vista sem ofender aquele empresário que está construindo um negócio e que está apanhando do mercado, apanhando do dinheiro. Dinheiro não leva desaforo para casa. Então, um dinheiro mal empregado, um dinheiro mal investido, ele não volta e diz assim, ó, você está fazendo errado. Não, não. É faturamento negativo, capital de giro na mesa. Então, quando você é intraempreendedor, você precisa adquirir muita sabedoria para não desvalorizar aquilo que está sendo feito na empresa, mas colocar de um jeito como uma opção ou mais uma opção, na qual encontre uma solução mais rápida para problemas pontuais ou até para um desenvolvimento. Isso, para mim, foi um desafio. Porque é como se eu estivesse dentro de uma empresa CLT, a empresa estava andando a 100 por hora e eu queria andar a 200. Então, não pode gerar conflito. Então, ó, mudar de cidade foi um desafio para mim, não conhecer ninguém. Estar numa empresa, numa velocidade mental, onde eu queria fazer muita coisa e cheguei a me questionar, será que esse negócio é para eu continuar aqui? Eu não tenho que ter um negócio próprio? E aí, quando eu fui no Sebrae, eu encontrei uma outra cultura, e nessa cultura é a cultura do vamos fazer. Nós temos meta, nós temos que cumprir, nós temos que atender o maior número de empresários possíveis na nossa região. E aí você diz, opa, agora eu preciso aprender com outros. E também é um processo... A grande maioria das pessoas, eu acho, que diz, não, eu sou humilde. Não, é humilde enquanto você coloca a ideia na mesa. Agora, quando o outro coloca a ideia dele na mesa, você fala, eu não sabia tudo, peraí. E com 20 e poucos anos, você imagina como é que tá, né? Você quer ser dono da verdade. O problema é você estar com 40 e poucos e ainda se achar que é dono da verdade. Então, a vida vai te dando umas surras e você vai aprendendo, e você vai trocando, e você vai informando e recebendo. Então, aí você constrói um modelo mental, que é a contribuição daquilo que você sabe e ter a humildade para aprender aquilo que você não sabe. E você aprende todo dia. Legal. E, Marcelo, nesse momento que você saiu de Itapetininga, foi para Tatuí, achei muito legal isso que você falou, que voltar aos princípios. Achei fenomenal, gente, porque se a gente conseguir pensar que em todos os momentos da nossa vida de dificuldades, a gente pode voltar ao princípio que a gente tem, a essa maleta de ferramenta que você colocou aqui e olhar, calma, quem eu sou? Qual a minha identidade? Eu estou numa situação difícil, sem dinheiro, ou com a esposa aqui, ou não, né? Mudei de cidade, e agora? Peraí, calma aí, agora nada. Primeiro deixa eu ver quem eu sou. Né? Isso faz uma diferença. Sim. Isso aí, por isso que eu tô falando, gente. Anota. Eu não tô anotando, tô pegando um monte de insight aqui já. E aí, quais foram os passos que você deu, Marcelo, para você conseguir passar essa fase? Os primeiros passos. Você procurou alguém? Você bateu na porta de alguém? Como foi? Olha, eu tive, na época, quando eu abri essa caixa de ferramenta, eu olhei e disse, existem coisas que são inegociáveis, que são os nossos princípios. Então, eu sempre me pautei pela honestidade. Sempre disse, eu poderia ir por este caminho, que poderia chamar de atalho, que talvez eu chegasse mais rápido ou obtivesse melhor o resultado que eu estava buscando. Falei, não, vou por aqui. Porque esse princípio, ele é algo que está dentro de mim, dentro das pessoas que têm um histórico. E, às vezes, o histórico de vida não precisa ser um mar de rosas.
Não. Como eu vim de uma família de comerciantes e comércio ainda hoje é um desafio, nós tínhamos altos e baixos, né? Eu me lembro que meus tios, meu pai, né? Meu pai e meu avô tinham uma casa que era muito comum a gente ir para Ilha Comprida. E meu pai fechava a loja por 30 dias, fechado para balanço. E a gente ficava 30 dias na praia. Quando eu era muito criança. Depois, quando eu fiquei adolescente, isso não acontecia mais. Não dava para fechar um negócio 30 dias. E quando eu abro minha caixa de ferramenta fora daquele ecossistema que eu tinha amparado pelo pai, pela mãe, pelos avós e tudo mais, eu falava assim, parecia que eu via a imagem do meu avô conversando comigo e dizendo, isso aqui não. A fala de um tio, a fala da minha mãe, a fala do meu pai, algo que o adulto demonstra sem perceber. Exemplo. A fala sim, mas o comportamento tinha que ter congruência. Então, muitas coisas que eu escutei dos meus familiares fazia muito sentido quando eles se comportavam de acordo com o que eles falavam. Então, aquilo era um princípio. Então, eu busquei depois, quando eu não tinha mais eles, meu pai faleceu, minha mãe é viva ainda, né? E as pessoas foram se distanciando, meus irmãos casando, tal, você vai ficando, peraí, agora? Eu casei, né? E aí você casa com uma outra pessoa que tem outros costumes, que tem outro ritmo de vida, e aí você tem que juntar tudo isso e fazer, então, a sua família. São dois clãs, são dois grupos familiares que até é bíblico, se juntam e formam uma só carne, uma família. E aí a gente tem o quê? Que buscar orientação. Porque não é mais só a minha vontade, não é só a vontade dela, é a vontade que a gente decidiu estar junto para o resto da vida. Então a gente precisa buscar também no campo espiritual um suporte para poder entender as diferenças do outro. Porque quando você vai buscar em algum familiar, por exemplo, você tem familiar que diz assim, a imparcialidade é o que rege a busca pela informação. Então, quando eu tinha algum problema, porque, veja, mudei de cidade, depois em 2002 eu tive meu primeiro filho, quer dizer, eu mesmo não tive, né? Minha esposa que teve. Sim. Nós tivemos o primeiro filho, com emprego novo e recém-casado, 2 anos é muito pouco. Então tinha muita coisa para administrar. Nossa, muita coisa. Né? Em Itapetininga tinha o seu Júlio Rolim. Sim, conheço. Certo? Quantas vezes eu vim falar com o seu Júlio Rolim? Seu Júlio do céu, tá acontecendo assim. Quantas vezes falei com a minha mãe? Quantas vezes conversei com meu pai? Às vezes vendo a atitude do meu sogro, da minha sogra, falando, entendi como é que é. Por isso que é assim. Por isso que é assim. Então, sempre tendo como clareza o bom senso. Né? Então, eu tive os meus mentores. O seu Júlio Rolim foi um grande mentor. Uma pessoa que orientava, às vezes, só com o olhar. Né? Porque tinha princípios. E aí os princípios dele eram meio parecidos com o meu e o meu com o dele. Então fazia tudo sentido. Mas você precisa ter disposição para isso. Disposição para poder sair da zona de conforto e dizer, peraí, agora eu não sou mais o Marcelinho da loja de material de construção, ou do cara que lavava a moto, pô, envia. Ou não, agora eu tenho uma família. Agora eu preciso dizer, agora eu preciso corresponder porque a vida está seguindo. Não dá para esperar ganhar na Mega Sena sozinho e ver que a vida vai... Nem jogo, na verdade. Então, é mais difícil ainda. Né? Então, os mentores, sejam eles quais forem, eles sempre têm que vir numa situação de imparcialidade. Porque se você for perguntar para alguma coisa para alguém que tendencia para um lado ou para o outro, você tem que ter mais maturidade para dizer, opa, mas peraí, isso... Mas graças a Deus eu fui buscar muita informação. Eu sou uma pessoa de buscar informação. Legal. Eu não me conformo, eu não fico satisfeito só com uma informação. E isso, às vezes, faz de mim, já que é para falar da gente, uma pessoa que, às vezes, a tomada de decisão é um pouco mais lenta do que a maioria. Porque a moeda tem 2 lados. Sim. Né?
Sim, é mais um ponto muito importante, buscar sempre informação. Eu sempre falo que empreendedor ele é o cara que ele nunca pode parar de buscar informação e conhecimento. Uhum. Não importa em qual grau você esteja. Você pode ser putz, o maior empreendedor do Brasil. O cara está buscando informação e conhecimento. Com certeza. Né? Marcelo, são vários insights. Eu estou achando muito bacana o que você está trazendo. Mas eu queria falar um pouco mais da sua vida agora. Né? Hoje você é treinador de vendedores, é isso? Então... Como que eu posso... eu tenho... Também. Então, vamos também. lá. Uma bela... Definição? Quando eu saí do Sebrae, eu deixei o Sebrae porque os meus filhos foram crescendo e a gente vinha para Itapetininga, os meus pais, fica aqui. Em Tatuí, o meu sogro, a minha sogra falavam para os meus filhos, fica aqui. E aí ficou difícil, porque o trajeto era muito longo, vim todo final de semana. E aí nós conversamos, eu e minha esposa, e decidimos... Aí eu saí do Sebrae e tudo bem. Só que quando eu voltei para a região, vamos dizer assim, eu voltei com uma mentalidade de arrumar um emprego mesmo em algum lugar. Né? Itapetininga, ou Tatuí, ou qualquer lugar. E eu fiz um pensamento. Falei, eu quero 15 dias de férias. Porque a gente trabalhava bastante, né? A vida de São Paulo é diferente do interior. E quando eu cheguei em Tatuí, eu fui e encontrei com um empresário. E ele olhou para mim e disse assim, Marcelo, que bom te encontrar, cara. Tava precisando falar com você. Tava vendo você no Facebook e tava procurando seu telefone. Eu falei, e daí? Faz um treinamento para minha equipe, lá na fazenda. Eu falei, faço, pode deixar. Como na minha cabeça eu tinha um plano de ser CLT, eu falei, me dá uns dias aí que depois eu te mando uma proposta. Passou um dia, 2, 3, ele me ligou e falou, viu, você acha que eu não tenho dinheiro para te pagar? Foi até meio desagradável. Eu falei, não é isso. Porque eu tinha um desejo de procurar uma empresa CLT. Mas eu também queria ficar 15 dias. Sabe aquele momento, 15 dias que você está tranquilo? Sim. Eu falei, não, vai, marca aí, final de semana eu vou lá fazer. E fui lá, fiz um treinamento para 15 pessoas, 15 vendedores, que era uma empresa da agropecuária, né, que vende grama. Uhum. E ele me indicou para outra pessoa, que me indicou para outra. Dentro do prazo de 15 dias, eu já estava fazendo treinamento para mais 2 empresas. Então, não deu tempo de eu... Não deu tempo. E para SLT? Não deu tempo. Não deu tempo. Bom, e aí o que aconteceu? Algumas pessoas sabiam nesse meu histórico do Sebrae, porque quando eu estava em Tatuí, eu circulava em todas as empresas, porque a gente desenvolvia palestras, cursos e tudo mais. Que agentes às vezes davam, ou que vinha gente de São Paulo fazer. Uhum. Quando eu voltei, as pessoas olhavam para mim e diziam o seguinte, Marcelo, eu tô com um vendedor novo e ele tá meio cru assim, ele não tá legal. Você não pode dar um treinamento para ele? Então eu dava treinamento para um vendedor. Nossa, que é mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Para um. Porque você não tá tem... ali, né? não reage, né? E assim, a cultura do nosso país é uma cultura de que as pessoas não gostam de aprender muito. Uhum. Né? Aprender do ponto de vista de método. E aí eu comecei a dar treinamento para um, dar treinamento para outro, dar treinamento para outro. Eu falei, tá ficando muito ruim, né? Porque eu tinha que alugar uma sala para dar um treinamento para um, depois de 10 dias, o treinamento para outro. Eu não ganhava dinheiro. Mas eu fazia o que eu gostava. Uhum. Isso que importa. Isso. E como eu pagar as contas, eu não sei ainda, mas eu estou fazendo o que eu gosto. Bom, até que um belo dia, aí eu já estava um pouco mais maduro, já tinha minha família, já tive meu filho, depois tive minha filha em 2004, o Rafael e a Letícia. E um belo dia nós fomos viajar para os Estados Unidos. E eu não falava inglês. E aí, imagina só, eu que falo pra caramba. Nossa, já tô imaginando. Os meus filhos falam bem inglês, minha mulher fala bem inglês, mas eu nunca me preocupei com isso, porque não era o meu negócio. Uhum. Eu não precisava do inglês para, né? Então, a gente foi para Orlando, então eu conversava em espanhol com o atendente do McDonald's, com o policial da rua. Uhum. Eu queria conversar, eu queria saber como que era a realidade deles, quanto eles ganhavam, quantos lanches fazia por dia. Eu perguntava pro cara da roda gigante, viu? Quantas pessoas cabem aí? Qual é o ticket médio? Eu queria saber essas coisas. Ótimo. Mas eu não, né? Eu perguntei pro cara pro soldado, um cara todo bonitão, assim, soldado com a viatura da polícia, quantas ocorrências ele fazia por dia.
Dando uma métrica já de todo lugar, já. Mas não envolvia ninguém nisso, era eu com eu mesmo, né? E eu me divertia, né? Os meus filhos, a minha esposa, tiravam sarro de mim, porque eu tentava me comunicar. E um belo dia, num determinado lugar, eu desci assim, encontrei uma pessoa, falei para minha filha, pro meu filho, falei, eu conheço aquela pessoa ali. Ah, não, pai, aqui você não conhece ninguém. Falei, ó, que eu conheço. E era um rapaz, né? E é um mestre na área das vendas, não tem problema nenhum falar o nome dele, que é o Raul Candeloro, dono da revista Venda Mais. Legal. E eu já tinha conversado com ele algumas vezes pelo Facebook e tal, e ele morava em Miami. Eu falei, Raul, ele falou, Marcelo, você aqui, a gente estava tentando marcar uma reunião. Eu falei, pois é. E sentamos, tem até a foto disso. Sentamos e batemos um papo ali rapidinho. Em português, graças a Deus. Em português, rapaz, graças a Deus. Naquele dia, a conversa com ele foi do que a gente estava fazendo lá nos Estados Unidos. Não foi de negócio. Mas naquele dia, alguma coisa me inspirou. E eu falei, chega de fazer curso de um por um. Faço para um, faço para outro, porque os empresários já me tinham como uma referência. Porque eu vinha do Sebrae. Aí, isso foi dia 24 de setembro, porque meu aniversário é dia 27 de setembro. Então, a gente andou muito naquele dia nos parques. Então, nós chegamos no hotel, todo mundo foi dormir. Eu peguei o celular, montei um texto no WhatsApp e montei a primeira turma da Escola de Vendas. Eu voltei para o Brasil no dia 1º de outubro, a turma estava montada. De lá você montou uma turma aqui. Eu montei a primeira turma da Escola de Vendas, eu montei no quarto de um hotel em Orlando, com aquele insight que eu tive, eu falei, isso não vai poder passar em branco, isso eu vou ter que fazer, já não posso deixar para amanhã. Eram 11 horas da noite, eu não tinha nem noção que hora era no Brasil, e eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que eu conhecia do meu círculo de amizades. E eu tinha pensado e fiz um pequeno planejamento. Eu vou fazer uma turma, e o nome do curso chamava Gestão de Mudança em Vendas e Atendimento. E eu montei esse título, mandei o WhatsApp para as pessoas e descansei. Descansei aqui. Pronto, já fiz o que tinha que fazer. Agora Deus vai ajudar, as coisas vão acontecer, vou precisar fazer alguns ajustes. Mas a ideia era fazer um curso em outubro para 15 pessoas e depois um outro em dezembro, no início de dezembro, para vendas de Natal. E depois falei, janeiro não vende nada, então vou fazer em fevereiro, depois abril, né? Mas não foi isso que aconteceu. Tô imaginando aqui. Eu fiz um curso em outubro, um curso em novembro e um curso em dezembro. Entrei em janeiro fazendo 2 cursos. Eu já estava fazendo um curso em Tatuí e um curso em São Caetano. Aí, em fevereiro, eu comecei a fazer curso em São Caetano, em Tatuí e em Itapetininga. Fizemos vários cursos numa sala de aula do Imaculada Conceição. Caramba. Então, eu fiz 2017, os 3 meses que restavam de 2017, isso foi em 2017. Em 2018, fiz todos os meses. E aí, no meio de 2018, eu já estava em 4 lugares ao mesmo tempo, com 14 professores, ministrando aulas do mesmo curso, Gestão de Mudança em Vendas e Atendimento. Já tinha o método, já tinha as telas prontas, várias pessoas vieram dar aula, algumas que eu tinha muito conhecimento, tipo, tem um consultor muito famoso chamado Ivan Maia, que ele é muito conhecido, então eu falava, Ivan, vem aqui dar uma aula para mim. Pô, Marcelo, você faz isso aqui de Indaiatuba, venha. Então ele ia e as aulas eram riquíssimas. E fora os outros que a gente foi convidando e tal. Então eu montei uma equipe, um time. E aí entrei em 2018, 2019 eu parei com a pandemia. Porque todo mundo parou. O mundo parou. Né? E aí eu comecei pela escola de vendas. E assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Que nome eu vou dar? Então, como eu chamava Gestão de Mudança, era o princípio do livro lá da Carol, chamado Mindset. Que todo mundo tem 2 mindsets, né? Tem o fixo ou o progressivo. O fixo é aquela pessoa que não abraça as oportunidades. O progressivo é, ainda que eu tenha dificuldade, eu vou encarar a dificuldade. Então, o insight foi oferecer para os empresários um recomeço, gestão de mudança, para a equipe de vendas. E então eu criei um nome chamado Start.
Start Escola de Vendas. O logotipo era ridículo, rapaz. Ixi. Nossa, era escrito em verde, com uma folhinha. Nem sei porque eu pus aquela folha. Tipo, do nada. Esse é o mal do empreendedor, entendeu? Ele vai fazendo. Aí um belo dia um empresário me disse assim, me dá um curso para minha equipe? Eu falei, claro. Então, você fala com meio ambiente, né? Eu falei, meio ambiente? Eu falei, chama o Start, é verde, tem uma florzinha. É, meio ambiente. Eu falei, não. Daí eu precisei mudar a logomarca. Daí eu fui procurar uma agência. Sim. Daí eu fui me especializar, fui entender sobre branding, você entende? Então a gente vai começando a colocar em prática um pouco mais de profissionalismo. Sim. Daí montei site, e aí fui. Então eu formei, acho que fiz umas 20 e poucas turmas. Mas o número de pessoas que você formou é gigante, as 20 e poucas turmas. 26 turmas. Bastante. Com uma média de 25 pessoas por turma. Quase 1.000 pessoas. Você já formou no seu curso, fora as palestras. Não, eu tive lá em Limeira esses dias aí, fiz uma palestra para quase 200 pessoas. Não. E daí o que aconteceu, já que é para falar, né? Isso. Essa minha dinâmica acabou atraindo, por exemplo, a associação comercial de algumas cidades. E hoje eu atendo diversas associações comerciais da região e fora da região. Porque eu vou lá e falo a prática. Né? Tem livros bons? Tem, mas eu falo da minha experiência de vendedor, de prospecção, não desistir, sabe? Do não que você recebeu, interpretar aquele não, enfim, aí é um outro podcast. Mas eu tenho hoje uma empresa de consultoria, de gestão e de processos comerciais. Por quê? Para você hoje, nos dias de hoje, que a gente tem muita tecnologia, né? Você não pode desvalorizar a inteligência humana. A inteligência artificial, a tecnologia, ela faz um papel fundamental na área de vendas, mas ainda não está substituindo o ser humano, porque a gente não, né? Não tem como. Então, hoje eu tenho um trabalho onde eu converso com os empresários, a gente constrói uma inteligência comercial, coloca uma estratégia e depois treina as pessoas para fazerem aquilo que precisa ser feito. Que legal. E hoje as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com você através do Instagram. Do Instagram. Manda lá que a gente responde. Marcelo Alciati? Marcelo Alciati em todo lugar. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Você conseguiu isso? Consegui. Caramba! Marcelo Alciati em todo lugar. Marcelo Alciati. Procura aí no Instagram, em todas as redes sociais, né? E se tiver dúvida, liga pro Bruno. Liga para mim, eu faço contatos também, mando também, não tem problema. Mas, Marcelo, achei muito bacana toda a história, desde o início, né? Porque você veio de uma família empreendedora, até os desafios que eu achei fantásticos, que eu acho que muita gente passa por isso, né? Na verdade, eu tive 3 podcasts aí, que os 3 tiveram essa mudança de cidade, e isso mexe muito com as pessoas, né? Quando você muda de cidade, muda sua cultura, muda seu jeito, quando casa também, né? Então, isso mexe muito com as pessoas. E eu só tenho que agradecer você, cara, por tanta riqueza que você trouxe ao nosso podcast, a grandiosidade que você trouxe vindo aqui, né? Eu sou seu fã, eu sou um cara que eu gosto muito do seu Também trabalho. Sou seu fã. Obrigado, mas eu sou mais ainda, assim vai. Mas realmente você traz uma grandiosidade. Que Deus abençoe muito a sua vida, continue abençoando, porque realmente você tem trabalhado e tem mudado situações, pelo que eu entendi. Há pouco tempo a gente se conhece como amigo, mas pelo que eu entendi, você tem mudado situações. Situação de um cara que não consegue vender, situação de uma empresa que está com dificuldade de vender. E isso é muito importante na nossa sociedade. Então, eu tenho aprendido muito isso. E eu sei que você já está numa estrada já longa, há um bom tempo já fazendo isso. E você é inspiração para mim e para muita gente. Muito obrigado por isso, Marcelo. Eu que agradeço. E vendas cura tudo. Cura tudo, Vendeu? Vendeu, tá tudo certo. E se não está chegando no ponto, não desista. Né? Precisa entender por que não está acontecendo. Ou é processo ou é pessoa. Só isso. Exatamente. Eu agradeço por estar aqui, por conversar com vocês. E parabéns por esse trabalho que você está fazendo. Obrigado. Porque se não tivesse pessoas empreendedoras como você, e eu estou falando isso de coração mesmo, a gente não teria quanta informação hoje disponível, informação boa, para inspirar pessoas que hoje ainda estão lá pensando o que eu vou fazer da vida. Então, levanta da cadeira do sofá e vai empreender. Exatamente. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Um abraço.
Apertar sua mão mais uma vez aqui, ó. Joia. Gente, ó, quero agradecer você que ficou junto com a gente até agora no podcast, mas quero pedir para você que está assistindo ou ouvindo que mande esse podcast para um empreendedor, para alguém que precise ouvir tudo isso que o Marcelo trouxe, essa riqueza de história que ele trouxe aqui para a gente. Mande para o empreendedor, mande aí para sua família, manda no grupo da família, mas compartilhe. Não fica só para você, não. Marcelo trouxe aqui várias coisas, vários insights, contou sua história, dividiu isso com todo mundo e você vai guardar aí para você? Não, divide, manda aí para todo mundo e nos ajude também a chegar a mais pessoas, que a gente consiga impactar mais pessoas. Muito obrigado por tudo e até o próximo episódio.